Quando nós olhamos para esse texto, eu consigo aqui aprender uma palavra, e o tema da mensagem que eu quero trazer nessa noite é o caminho para alcançar a mesa da comunhão. O caminho para poder chegar até a mesa da comunhão e alcançar a nossa salvação. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, logo após o homem ter caído, logo após o homem ter pecado, nós vamos ver agora uma depravação total sobre a humanidade. O homem agora estava caído, aonde se cumpre o que diz o apóstolo Paulo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, o texto diz que agora o pecado do povo, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado da humanidade, ele cria agora uma barreira sobre o homem e Deus. O pecado, ele impede que o ser humano, que o homem agora venha alcançar a salvação, venha alcançar a plena comunhão com Deus. Mas quando olhamos para o capítulo 3 de Mateus, vemos aqui mais do que o ministério de João Batista. Vemos aqui agora Deus chamando o pecador de volta à comunhão. Deus, ele levanta João Batista para pregar agora uma palavra que vai trazer agora o pecador que estava destituído da glória de Deus, que estava caído, que estava separado, para agora poder tornar a comunhão com o Senhor. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O primeiro degrau que João Batista ele nos ensina para poder alcançar a comunhão e chegar à mesa da comunhão com o Senhor Jesus Cristo é o arrependimento. João Batista ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O primeiro degrau para poder voltar à comunhão com o Criador é por meio do arrependimento. Quando João Batista está dizendo a palavra arrependimento, ele agora está trazendo ao povo para mudar a direção a qual eles estavam trilhando. O que João Batista está pregando é: vocês agora precisam abrir mão desse caminho tortuoso e voltar para o caminho do Senhor. Arrependimento significa você mudar a direção do seu caminho. Se você estava indo para a direita, agora você começa a ir para a esquerda. Se você andava pelo caminho da prostituição, agora você anda pelo caminho da santidade. Se você andava pelo caminho do pecado, agora você anda no caminho que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode glorificar o Senhor por essa palavra? Arrependimento significa abrir mão do pecado e agora alcançar a comunhão verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Já foi pregado nessa noite que o verdadeiro avivamento não é sobre pular, não é sobre rodar, mas o verdadeiro avivamento, ele é o arrependimento no coração do pecador, que produz agora o fruto digno de arrependimento. O segundo degrau que agora João Batista ele vai agora trazer para o pecador voltar para o Senhor é morrer agora para o mundo e agora viver para Deus. João Batista ele prega agora o batismo pelas águas, a confissão de fé, porque aquele que agora ele morre para o mundo e decide viver para Deus, ele está agora passando pelo batismo, ele está agora confessando a sua fé diante dos homens. O que João Batista está dizendo para aquele povo naquela época era: é necessário agora vocês morrerem para o mundo e agora viverem somente para o Senhor. Nessa noite a palavra que eu vim pregar ao seu coração
não é somente através da morte para o mundo e agora decidir viver uma vida em comunhão com o Senhor, podemos alcançar a plena salvação da nossa alma. Quando decidimos morrer para o mundo, o Senhor se levanta trazendo a vida espiritual para o nosso corpo. Oh, glória a quem pode adorar por essa palavra, porque aquele que não decidiu ainda morrer para este mundo, infelizmente ele se encontra morto diante do Senhor. João Batista agora ele prega o terceiro degrau para poder alcançar a salvação. E o degrau que João Batista agora vai dizer é sobre o fruto dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 8, João Batista ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista está pregando agora é necessário produzir o fruto digno de arrependimento. João Batista está dizendo ao povo que somente iria crer agora sobre a vida deles quando o fruto de arrependimento viesse ser manifestado sobre a vida deles. O que João Batista está nos ensinando é possível passar pelas águas e ainda não alcançar a salvação. Somente o fruto digno de arrependimento, ele revela aquele que verdadeiramente decidiu morrer para o mundo. O que João Batista ensina é possível descer as águas e permanecer no pecado, mas o que vai revelar verdadeiramente aquele que alcançou a salvação é quando você olha para a vida dele e começa a ver frutos dignos de arrependimento. Aquele que andava errado não anda mais, aquele agora que fazia o pecado, ele não faz mais, porque ele começou a produzir fruto. Ele começou a produzir fruto, e aonde tem o fruto tem arrependimento, e aonde tem arrependimento tem a salvação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Oh, glória, quantos crê nessa palavra? Essa palavra é a palavra que conduz ao nosso coração ao verdadeiro arrependimento. E podemos ter a certeza que quando os frutos dignos de arrependimento ele vem sobre a nossa vida, podemos agora ter a convicção da nossa salvação. Vivemos em um tempo onde muitos cristãos que professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo, ele não tem agora a convicção da sua salvação. Se você perguntar para ele, se Cristo voltar hoje, arrebatar a igreja hoje, aonde estará a sua alma? No céu ou no inferno? Ele vira para você e diz: eu não posso dizer, somente o Senhor Jesus Cristo, ele pode definir isso. Mas mentira, porque pela palavra eu posso afirmar que sobre a vida daquele que tem fruto de arrependimento, o nome dele está escrito no livro da vida. Sobre a vida daquele que tem arrependimento, o nome dele está escrito, o lugar dele está guardado, e quando a última trombeta soar, ele subirá para o céu, arrebatado pelo Senhor. Quantos creem nessa palavra que eu prego nessa noite? Porque há uma promessa do Senhor sobre a igreja, que assim como um ladrão, Cristo ele virá arrebatar a sua igreja. Assim como um ladrão ele entra, não tem dia, não tem hora, não tem momento, assim será o arrebatamento da igreja. Quando menos esperar, Cristo virá arrebatar a sua igreja, e aquele que for achado sem fruto digno de arrependimento, ele ficará para atrás. João Batista agora está pregando e está trazendo o povo de volta à plena comunhão com o Senhor. João Batista, ele diz que agora é necessário também
ser revestido pelo Espírito Santo. Ele diz que ele batiza com água, porém após ele virá um que é mais poderoso do que ele. E ele não batizará com água, pelo contrário, ele batizará com Espírito Santo e com fogo. O que João Batista está dizendo é que sobre a vida daquele que se arrepende, que abre mão do pecado, que abre mão da droga, da bebida, da prostituição, da iniquidade, agora vem o fruto, e logo após vir o fruto, o Espírito Santo desce sobre a vida dele. Quantos crê nessa noite que através do seu arrependimento o Espírito Santo ele faz morada no seu coração, ele faz morada sobre a tua vida? Enquanto você se arrepende, o Espírito Santo te enche. Enquanto você se arrepende, o Espírito Santo ele faz morada sobre a tua vida. Por isso que Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que João Batista está ensinando é exatamente isso, que logo após o arrependimento e o fruto, vem agora o Espírito Santo habitar sobre a nossa vida. E nessa noite eu sinto a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele se manifesta aonde existe arrependimento. De nada adiantaríamos adentrar por essas portas e não produzir sobre o nosso coração o fruto de arrependimento, porque se o Espírito Santo ele faz morada agora por meio do fruto digno de arrependimento, o que a Bíblia está nos ensinando é que sobre a vida de uma pessoa que não tem arrependimento, também não tem a presença do Espírito Santo. E o que é a vida de um homem sem a presença do Espírito? O que é a vida de uma mulher sem a presença do Espírito? O que seria a sua vida? O que seria a minha vida sem a presença do Deus vivo, sem a presença do Espírito? Por isso a palavra nos convida todo dia a permanecer produzindo fruto de arrependimento. Enquanto nessa noite produzimos o arrependimento, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo acende a esperança sobre o nosso coração. Alabada sebe calapaia. Cadê você que sente a presença do Espírito Santo? Porque eu consigo entender, para sentir a presença é preciso ter arrependimento. Quem não sente a presença é porque não tem a presença. Quem não sente a presença é porque ainda não começou a produzir frutos dignos de arrependimento. Oh glória! Eu te convido nessa noite, enquanto essa palavra ela é pregada ao seu coração, a você começar a suprir os degraus para voltar à sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei da forma que você adentrou por essas portas, eu não sei se você está vivendo uma vida de pecado, mas o Espírito Santo te convida a começar a arrepender, porque enquanto nos arrependemos, a presença e o poder de Cristo ele recai sobre a nossa vida, ele recai sobre a tua vida, ele recai sobre a tua casa. Ele está dizendo a corações dessa noite: não importa aquilo que você fez, se nessa noite começar a produzir frutos dignos de arrependimentos. Quantos adentraram por essas portas querendo produzir fruto de arrependimento? Adore ao Senhor, porque a palavra nos afirma que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Agora nós vemos o texto nos mostrar agora um homem que vai agora aparecer até João Batista e vai agora
querer ser batizado por ele. Vemos agora um homem chegando até João Batista, querendo ser batizado por João Batista. E que homem é esse? É o homem que Paulo ele escreve aos Filipenses capítulo 2. Aquele que não usurpou da glória de Deus, da sua glória, mas antes humilhou e aniquilou a si mesmo, fazendo-se em forma de homem e descendo a essa terra, e tendo agora uma morte, não qualquer morte, mas a morte de cruz. Sabe para quê? Para direcionar o pecador de volta à comunhão com o Senhor. O que Jesus está ensinando é: eu desço na terra e faço homem para mostrar para você o caminho para voltar à verdadeira comunhão com o Senhor. Alabaia sorrebada sépia. Eu não sei se você entende essa palavra, mas é o Senhor Jesus Cristo abrindo mão da sua glória para lhe mostrar o caminho, para lhe mostrar a salvação, para ser agora o padrão da igreja, para poder alcançar a salvação. Cadê você que ainda arde sobre o teu coração de ser salvo e alcançado pelo sangue de Cristo? Aquele que não precisava descer as águas, agora ele desce as águas. E diz o verso 15, Mateus 3, verso 15: disse-lhe Jesus: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Oh glória! João Batista ele prega o arrependimento, João Batista ele prega o fruto, João Batista ele prega agora o revestimento pelo Espírito Santo. E quem agora que aparece cumprindo tudo isso que João Batista pregou? O próprio Deus vivo, o próprio Criador dos céus e Criador da terra. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Esse é o caminho para o pecador poder alcançar a salvação. Oh glória a Jesus, ele é o padrão do crente. Jesus, ele é o exemplo do pecador. Aquele que quer alcançar a salvação, ele precisa agora olhar para Cristo e fazer assim como Cristo fez. Oh glória, eu não sei se tem alguém nessa noite que olha para Cristo, que tem Cristo como exemplo, porque Jesus está nos ensinando a nos humilhar, a nos arrepender, a voltar o nosso coração para poder ter comunhão com o Senhor. Jesus agora ele é conduzido para o deserto. E aqui eu finalizo. Jesus agora ele nos mostra que logo após ele ser revestido pelo Espírito Santo, diz o texto que logo após ele descer as águas e subir, o Espírito Santo agora vem sobre ele em forma de uma pomba. Está representando o revestimento do Espírito Santo. E é esse revestimento do Espírito Santo que agora vai ajudar a Jesus, vai fortalecer a Jesus a passar pelo deserto da provação. Sabe o que o deserto nos ensina? O deserto simboliza o mundo aonde somos provados, aonde somos tentados, aonde a todo momento Satanás se manifesta tentando impedir a nossa comunhão. Mas Jesus está dizendo: se houver arrependimento, tem revestimento. E aonde tem revestimento do Espírito Santo, no deserto não fica, no deserto não fica, porque o Espírito Santo ele te fortalece a vencer o tentador.
Oh, glória a Deus, quem pode adorar o Senhor por essa palavra? Porque todas as vezes que o meu coração ele começa a ser tentado pelo mundo, pelo deserto, eu lembro do Espírito Santo que estava com Jesus e por meio dele ele saiu vencedor. E se Cristo venceu, hoje o Espírito Santo habita sobre a igreja e a igreja triunfará, a igreja vencerá, não por meio do homem, mas pelo poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida, que está sobre a tua casa, que está sobre a tua família. Quem pode adorar? Enquanto você adora, o Espírito Santo te fortalece. O Espírito Santo ele fortalece a você a passar pelo deserto. Se coloque de pé nessa noite, adorando ao Senhor, porque enquanto você adora, o Espírito Santo ele recai sobre a tua vida, te fortalecendo a passar pelo deserto. Essa noite eu quero trazer aqui apenas uma lição aqui de Jesus sobre o deserto para a gente estar orando e finalizar. Jesus agora ele é tentado, Jesus agora ele é conduzido agora a perder a sua comunhão com o Senhor. Porém diz o texto no verso 4, que Jesus ele diz, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 6, verso 7, Jesus também diz, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sempre agora está rebatendo o diabo, repreendendo o diabo por meio da palavra. E perceba que Jesus agora, desde o começo, ele é obediente à palavra do Senhor Jesus Cristo. Desde o princípio, Jesus Cristo, ele é obediente à palavra do Senhor Jesus Cristo. E ainda que você não guarde nada dessa mensagem, guarde essa lição no seu coração.